Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Pedro Bento e hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês. Uma simples história, entretanto muito importante. Um dia, Jesus tinha pregado muito e ele estava cansado. E aí, ele foi descansar num barco. E aí eles foram atravessar o rio e Jesus estava nesse barco. Sendo que do nada começou a ter muitas ondas e o barco começou a se abalar. E aí os discípulos ficaram loucos, tentaram resolver as coisas com os próprios braços, mas eles lembraram, opa, o mestre está no barco, vamos acordar Jesus. E aí eles foram acordar Jesus, falaram, mestre, perecemos, nós vamos afundar diante dessa tanta tempestade. E aí Jesus disse uma frase muito interessante, porque sois tímidos, homens de pequena fé. E é muito legal, dá pra gente escrever um livro só dessa frase de Jesus. Porque o que significa a timidez? Desculpa pela moto. Para a gente descobrir o que é timidez, nós devemos descobrir o que é fé. A fé significa coragem. E a timidez são os incrédulos em Deus. Ou seja, a fé é a crença naquilo que eu não vejo, a crença naquilo que não se vê aqui, e sim aqui. Então, quando você tem uma fé muito grande, Deus ele move montanhas e montanhas, simplesmente para realizá-las. E aí, esses caras, eles tiveram a timidez, eles foram tímidos, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Essa timidez deles significava o medo, a falta de crença. E justamente por essa falta de crença, por eles tentarem resolver as coisas com o próprio braço, eles iriam perecer se Jesus não estivesse no barco. Lembre-se, eles tentaram começar resolvendo as coisas do próprio jeito. E muitas vezes nós fazemos isso. Quantas vezes não vê uma situação difícil ou algo assim e nós tentamos falar, opa, é do meu jeito. E aí depois, quando a coisa aperta demais, nós lembramos da existência dele. E nós, como cristãos, não devemos lembrar da existência dele simplesmente nos momentos fáceis. Nós devemos lembrar da existência deles nos momentos difíceis também. Ou seja, Cristo está conosco em todo momento, nós devemos lembrar dele a cada segundo. Nós devemos ter uma fé grande, não devemos ser tímidos. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E graças a Deus que Jesus estava ali e ele acalma a tempestade. E tudo volta a ser como era antes. E aí eles falam algo muito interessante. Quem é esse que até os mares consegue acalmar? E aí depois de um tempo, tem um carinha muito legal chamado Jairo. E a filha dele acaba morrendo. Olha que legal. E ele vai até Jesus e fala, mestre, minha filha morreu, me ajuda, ressuscita ela, eu sei que o senhor pode. E aí, esse cara, Jairo, ele teve fé. Ele teve coragem, ele não foi tímido, ele não deixou de crer em nenhum momento. E essa é a maior diferença para um cristão. E aí Jesus disse, ok, eu vou curar sua filha. Ele chegou lá, ele foi até a casa de Jairo, e aí já estava, a hora que eles chegaram lá, Jesus e Jairo, os servos de Jairo chegou e falou, olha, sua filha morreu. Já estava tendo velório ali, e Jesus disse, ela não morreu, ela apenas está dormindo. Eu quero que você pega para o contexto de hoje. Imagina você estar num velório de alguém, chega um cara e fala, olha, ele não morreu, ele simplesmente está dormindo. O que você faria com essa pessoa? Porque era essa a situação de Jesus. Estava ali, Jesus entrou e falou, olha, eu vou me ter com ela ali a sós, e ela vai voltar ressuscitada. Porque ela não está morta, ela está dormindo. E aí Jesus chegou nela, ficou só os dois, Jesus e a filha de Jairo. E Jesus disse a seguinte palavra, Talitá cumi, que significa, filha, levante-se, acorde, desperte. E aí quando Jesus falou isso, ela se levantou, ela ressuscitou. E todos ali ficaram impressionados com tamanha grandeza de Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, nós não devemos simplesmente olhar para os lados, olhar para o tamanho das ondas, das tempestades, olhar para a morte.
nós devemos olhar para Ele. Não é olhar aqui. O olhar do cristão não é aqui, é aqui. Não é na horizontal, é na vertical. É com Ele. Porque Ele é um Deus que opera milagres. Ele já operou muitas vezes e Ele há de operar todos os dias. Então, a grandeza de Deus é tão grande que ela pode te salvar. Ela pode te salvar de uma grande tempestade, ou seja, de uma grande tribulação que você estiver passando. E a grandeza de Deus é tão grande que ela pode te salvar da morte. Mas como assim te salvar da morte? Te salvar do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E isso aqui que está na minha camiseta, a cruz, é o símbolo do sacrifício dele. O sacrifício tão grande. O ápice da vitória de Jesus foi ali, na cruz. Ali ele estava dizendo: ei filho, eu vou te salvar. Aliás, eu já te salvei de tudo que você passou. Ele morreu por mim, morreu por você. Então, o maior milagre de Jesus, o ápice, foi quando ele morreu na cruz. O véu se rompeu de cima para baixo e todos ali disseram verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Então é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Me segue aí, tamo junto e valeu!